minha grande alegria, nós vamos trazer a professora Valesca Zanello. Ela está aqui por uma indicação de outra professora. A Valesca é professora da UNB. Quem indicou ela para nós falou: Mauro, vai mudar a vida do Giro. Antes da Valesca e depois da Valesca. Foi a Patrícia Valim, lá da UFBA, fez essa indicação, pela qual já sou, desde já, muitíssimo grato. A Valesca Zanello é uma das principais formuladoras do debate sobre gênero no país. Antes dela entrar aqui, ela está na sala de espera, está até ouvindo o que eu estou falando, mas vou apresentar ela para vocês e aí ela entra. A Valesca, então, ela é... Deixa eu achar aqui. Ela é psicóloga e filósofa, é doutora em psicologia clínica, professora do Departamento de Psicologia Clínica da UNB, coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura da UNB. Tem mais. Ela tem interesses de pesquisa da professora Valesca Zanello estão relacionados à área de saúde mental e gênero, levando em consideração as interseccionalidades de raça e etnia. Ela desenvolve pesquisa sobre tecnologias de gênero e constituição subjetiva, adoecimento psíquico e saúde mental de mulheres em sociedades sexistas como a brasileira, masculinidades e dispositivos da eficácia, técnicas de intervenção em gênero, violências contra as mulheres e educação não sexista. Gente, além disso, ela tem um canal que se chama Valesca Zanello. Nós vamos fazer uma parceria aqui. É obrigatório, se você assiste aqui o Giro, entrar no canal. É só escrever Valesca Zanello. Quer saber como escreve? Assim, Valesca Zanello. Oi, professora, que bom que você está aqui. Tudo bom, Mauro? É um grande prazer estar aqui e poder falar desses temas. Eu estava assistindo aí o final da entrevista e tem coisas muito em comum e que tem a ver com sexismo, que a gente precisa debater, né? Super, precisamos mesmo debater. É uma convergência, né? Eu não acredito em coincidência. Acho uma convergência interessante a tua vinda aqui, Valesca, nesse primeiro dia. E aí quero te saudar em meu nome, em nome da Patrícia Valim, que recomendou demais a tua vinda, e toda a comunidade, que é você estar vindo aqui num momento em que, aqui na Argentina, aprovam uma lei que confere às mulheres o direito de arbitrarem sobre o seu corpo. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem o Estado, na prática, apoiando o direito dos homens liquidarem com o corpo das mulheres, com essa epidemia de feminicídio, né? Já são 8 notificações de feminicídio da semana do Natal para cá. Notificações, a gente sabe que tem uma subnotificação enorme. A IEDA, por exemplo, hoje fez uma menção a um feminicídio em Goiás, que eu não sabia, que não está nos registros. Então, muitos feminicídios, muitos deles, eu quero depois conversar com você sobre esse elemento, muitos feminicídios à facada, né? O que tem de simbólico no uso da faca, né, no assassinato de uma mulher. Então, queria saudar a tua chegada nesse momento tão crucial. E então, queria te ouvir, queria que você se apresentasse e falasse um pouco aqui de quais são os seus temas. Tá, então vamos lá. Primeiro eu vou puxar um pouco do que estava sendo debatido. Tem uma coisa que me chama a atenção na discussão sobre o aborto, é que nunca se fala também do alívio das mulheres, né? Que como eu trabalho a questão da saúde mental, que eu posso dizer que uma mulher ser obrigada a ter um filho sem vontade é um projeto para o resto da vida numa sociedade sexista, porque acaba sobrando para as mulheres a responsabilização pelos cuidados. A gente precisa falar sobre isso, quer dizer, os homens são totalmente desresponsabilizados, por exemplo, no Brasil. E isso tem a ver com a construção das masculinidades. Um homem que cuida um pouquinho dos filhos é exaltado, né? O Rodrigo Hilbert. O que é o Rodrigo Hilbert? A melhor definição que eu vi foi no Facebook. Rodrigo Hilbert é uma mulher comum. Uma mulher não tem essa opção. Então, isso é muito importante, porque é bastante pesado, isso é uma construção histórica. E não se fala de uma coisa que também é muito comum em algumas mulheres que abortam, que é a sensação de alívio. E o impacto sobre a saúde mental das mulheres quando elas são obrigadas a levar adiante uma gravidez que elas não querem. Mas tem um aspecto, Mauro, que me chama a atenção nessa discussão, é que geralmente, quando se fala sobre o aborto, e a gente tem que lembrar que no Brasil tem muitas leis tramitando, que não apenas colocam em xeque o avanço nas discussões sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o acesso ao aborto legal, como ainda tentam tirar o que a gente já conseguiu a muito custo. Geralmente, esse discurso
se dá dentro de uma identificação com a criança. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque a vida que ainda vai vir a ser tem mais valor da vida que já é, da vida das mulheres. Mulheres não têm valor. E a gente viu isso também num caso de feminicídio que circulou muito agora, que foi o assassinato, o feminicídio daquela mulher que era juíza. Me chamou muito a atenção e eu fiquei bastante indignada. Eu ia até fazer uma live sobre isso, mas eu estou tentando descansar no recesso. Mas, assim, me chamou muita atenção de muitos homens que nunca postavam nada sobre o feminicídio, fazendo posts assim, nossa, o cara matou ela, aí bem assim destacado, na frente dos filhos. E a ênfase estava muito mais na frente dos filhos do que assassinato de uma pessoa, né? Duas coisas me chamaram a atenção. Isso e também a coisa dela ser juíza, o judiciário se movimentando e dizendo, nossa, precisamos fazer alguma coisa. Gente, feminicídio no Brasil é um problema, é uma epidemia. Quer dizer, a vida das mulheres não importa. E a vida de certas mulheres importa menos ainda. Mulheres negras, mulheres pobres. A gente precisa falar sobre essa questão. Ou seja, quando a gente fala do sexismo e da misoginia, que é o repúdio às mulheres e às qualidades femininas, a gente tem que pensar como é que se firmou isso historicamente no nosso Brasil, né, no nosso país, e como é que ele se expressa. Eu não sei como é que a gente vai fazer aqui, eu posso ir falando e aí você vai perguntando? Você vai falando. Estamos aqui todo mundo para te ouvir e eu vou colocando questões para você eventualmente, tá bom? Então tá bom. Então tá bom. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que, da mesma maneira, né, uma frase que é muito divulgada, que não se nasce mulher, se torna mulher, uma ideia da Simone de Beauvoir, da mesma maneira, não se nasce homem, se torna homem. E aí muitas pessoas acabam confundindo, quando a gente fala isso, a ideia de sexo e gênero. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui, a gente está vivendo um momento de um negacionismo da ciência muito grande, e não o campo de estudos de gênero não escapa a isso. A gente tem o negacionismo aí da ciência relacionada à vacina, em outras áreas de conhecimento, o negacionismo histórico, e dentro do campo de estudos de gêneros também tem ocorrido. Então, a gente tem um grupo que tem criticado muito a questão da ideologia de gênero, sem nunca nem ter aberto, ter estudado gênero. É necessário dizer, então, que o campo de estudos de gênero tem pelo menos aí 50 anos de pesquisas científicas, e que a gente precisa conhecer isso, se apropriar desse conhecimento. A palavra gênero, hoje, ela serve como um grande guarda-chuva, isso é importante dizer, não sei se vai dar tempo da gente falar dos aspectos históricos, de como é que isso ocorreu, mas hoje em dia, essa palavra tem sido usada em pelo menos 3 sentidos ou acepções, e aqui eu uso uma ideia de um filósofo chamado Wittgenstein, que diz o seguinte, o sentido de uma palavra é o seu uso. Quer dizer que a mesma palavra pode ter sentidos diferentes. E a gente precisa tomar bastante cuidado na comunicação para, quando a gente usar a palavra, saber do que a gente está falando. Então, em geral, o gênero aponta aí para 3 pautas. A primeira, para a ideia de construção do masculino e do feminino dentro da cultura. Aqui é muito importante dizer que algumas pessoas, então, acabam levando o masculino e feminino numa visão reificada, ou seja, ontologizam, coisificam isso. A gente tem grupos aí que vão falar do sagrado feminino. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Eu penso que há habilidades e comportamentos humanos que foram historicamente atribuídos a homens e mulheres. Isso é mutável, tá? Eu trabalho com essa ideia de binarismo estratégico, que é uma ideia da Spivak, que é uma feminista importante. A segunda pauta é a orientação sexual. Então, as discussões aí sobre a questão da homossexualidade, assexualidade, pansexualidade, enfim, tem várias discussões. E a terceira, a identidade de gênero, que são as questões trans. Não são as mesmas pautas, mas podem ter interseccionalidade. Por que é importante dizer isso? Porque, por exemplo, existe um equívoco muito grande, e a gente vai falar das masculinidades, com a ideia, por exemplo, de que subverter a orientação sexual é subverter os dispositivos de gênero. E nas minhas pesquisas com o meu grupo, por exemplo, com homens gays, a gente identificou que o mundo gay é profundamente misógino. Então, o homem gay não deixa de ser homem, apesar dele sofrer punições dentro de um ideal de masculinidade hegemônica, tá? Porque ele ocupa um lugar de viado, viado é mulherzinha. No fulcro da homofobia, a gente tem uma misoginia. E o mundo gay acaba, por exemplo, reproduzindo isso. Dentro do mundo gay, existe também uma hierarquia. E os gays afeminados, as POCs, são os nomes que eles usam. As POCs, as bichinhas, têm um espaço que é considerado como inferior. Então, isso é muito importante, a gente saber do que a gente está falando. Então, esse tornar-se homem,
Eu tenho trabalhando com isso nos meus últimos 15 anos. Eu escrevi um livro em 2018, foi lançado no meu pós-doutorado, fruto desse tempo todo de pesquisa, de mais de 20 anos em escuta clínica. E uma das partes é só sobre as masculinidades. Para a gente pensar a questão do feminicídio, a gente vai ter que pensar, então, esse tornar-se homem, tornar-se mulher, dentro da cultura brasileira, nesse momento específico. E aí, no livro, eu vou tratar exatamente dessas questões. Geralmente, quando se fala de gênero, a gente pensa, e no livro eu vou apontar isso, dois aspectos importantes. Então, primeiro, o gênero como performance, como comportamento, que é uma ideia de uma autora, da filósofa Judith Butler. Então, é a ideia de que, desde que a gente nasce, já existe um script, um roteiro cultural que nos diz como a gente tem que se comportar, performar, se a gente é lido como homem, como mulher. E se a gente se comporta, performa de maneira adequada, a gente é reforçado. Se a gente não se comporta da forma prescrita, a gente é punido. Isso vai desde o aspecto da vida social, então da família, dos amigos, às instituições. A gente tem pesquisa onde a gente mostra que o judiciário é uma super tecnologia de gênero, ou seja, acaba reforçando certos ideais e estereótipos de gênero. Depois, se der tempo, a gente pode falar sobre isso. Mas uma coisa importante é que eu me afasto da Judith Butler. Gênero não é só performance. A gente não faz da gente o que a gente quer. Gênero também é emocionalidade. Então, assim, existem também processos de configuração das emoções dentro daquilo que é prescrito pela cultura. Dito de forma simples, a gente aprende a sentir de uma certa forma e aprende a suprimir certas formas de sentir. Um exemplo, nós mulheres, a gente aprende a expressar muitas das nossas emoções através do choro. Em geral, a gente chora porque a gente está com raiva, porque a gente está frustrada, porque a gente está triste. Muitas autoras vão definir o choro feminino como uma raiva impotente. Então, uma das coisas que nós mulheres acabamos como aprendendo a amputar a nossa raiva. E a raiva é uma emoção fundamental para você sobreviver. Dentro da paleta das emoções, ela é muito importante. O problema da raiva é o que você vai fazer com ela. Então, esse é um ponto importante. Os homens, completamente diferente. Então, os homens aprendem a expressar muitas das suas emoções através da raiva, através da agressividade. Então, tá frustrado, tá triste, tá com raiva, é tudo através da agressividade. E desaprendem, por exemplo, a chorar. Um homem que chora na nossa cultura é um homem que perdeu a masculinidade. Ele pode até chorar escondido, mas chorar em público é se colocar num lugar de mulherzinha. Então, os homens aprendem desde pequenos, para de chorar, deixa de ser viado, tá parecendo a fulaninha, e a fulaninha é irmã, quer dizer, ele já percebe que ele está numa categoria superior. Então, isso é muito importante. A cultura tem formas, né, de moldar, de configurar tanto performances quanto emocionalidades. E a forma como isso acontece se dá principalmente através do que a Teresa de Lauretis, que também é uma feminista semioticista, chama de tecnologias de gênero. O que são as tecnologias de gênero? São produtos da cultura, produtos culturais, que não apenas retratam os valores de gênero que já existem, os estereótipos ideais, mas têm um caráter de incitar, de criar, de configuração ativas. E as principais tecnologias de gênero são as mídias. E aí a gente vai botar música, filme, propaganda, né? Inclusive, lá no meu canal tem uma live que a gente fez uma pesquisa sobre músicas sertanejas no Brasil. Não sei se você sabe, Mauro, mas das 10 músicas mais ouvidas no Brasil, 9 tem o gênero sertanejo. Então, a gente pegou as 300 músicas mais ouvidas nos últimos 3 anos e a gente fez uma análise. E são péssimas. Péssimas tecnologias de gênero e tem a ver com tudo que eu vou explicar aqui. Mas, assim, filmes, desenhos, no livro, eu dou um exemplo para as mulheres, 2 exemplos importantes para a gente pensar a questão da violência. Primeiro, né, o filme, o desenho da Pequena Sereia, que é uma menina, uma sereia curiosa, topetuda, faz tudo que dá na tenda, aventureira. O pai diz assim, não faz isso, ela não tá nem aí. Até ela conhecer um homem. Aí ela se torna um ser abestado, né? Ela vai para o fundo do mar, barganhar com a... Mas é dramático, né? Não, mas isso sempre ocorre para as tecnologias de gênero voltadas para as mulheres. E aí ela vai barganhar com a Úrsula, no fundo do mar, que é a bruxa, para poder ter um corpo de mulher e seduzir lá o fulaninho. E aí o que a Úrsula pede? O que ela precisa abrir mão? Da voz. Então aí, essa tecnologia de gênero tem 2 pedagogias afetivas muito importantes para nós mulheres. A gente aprende que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem
E se você quiser ter e manter um homem, você precisa aprender a calar sua boca. Então, o silêncio é um comportamento de gênero, tá? O silêncio para as mulheres tem um sentido de cuidar do bem-estar dos outros e manter as relações. Só que, ao se calar, as mulheres acabam implodindo psiquicamente. Por isso que, geralmente, doença mental, não gosto desse termo, mas adoecimento psíquico das mulheres se dá muito com depressão e ansiedade. Aquilo que você cala te mata por dentro. E os homens também aprendem a se calar, mas o sentido do silêncio dos homens é totalmente diferente. Tem a ver com a cumplicidade na broderagem na casa dos homens, que eu vou falar já já. Sim. Outro exemplo aí de produto cultural ou tecnologia de gênero para as mulheres, a Bela e a Fera. Vejam que são sempre relacionadas ao amor e à maternidade. Então, a história de uma menina linda que se casa com uma besta, com um ogro, e transforma num príncipe encantado. Gente, é uma péssima aprendizagem. A chance de você casar com um ogro e morrer com o ogrão é enorme. Para o cara mudar, ele tem que querer muito. Então, muitas mulheres na nossa cultura se casam não com o homem que elas têm, mas com o homem que elas querem que esse homem se torne. Porque a gente aprende que também, quando a gente pega um perebado e transforma num príncipe encantado, isso aumenta o valor da nossa mulheridade. Mas que mulher, viu? E os homens? A principal tecnologia de gênero é a pornografia, que é muito problemática. Não no sentido reacionário, que a gente está num momento que é importante destacar isso. Não é assim, tipo, ai... Fazer um parênteses, a gente tem aqui, toda sexta-feira, a gente tem um quadro aqui que é o Sextou com Sara. Sara York é uma das principais líderes trans aqui do país, ela é professora da UERJ, está sendo realmente um aprendizado muito grande para todos nós. E ela está prometendo falar exatamente sobre... Ela trouxe o seguinte: por que é que os meninos acabam se sentindo atraídos e vão ingressar no universo da pornografia? Tema fundamental. Então, eu acho que não é só que é atraído, não é uma coisa natural, eu acho que são incentivados. Eu vou falar sobre são atraídos no sentido do incentivo, né? Alguém atrai. Com certeza. Então, assim, não, isso tem a ver com a formação desse ideal de masculinidade. Então, o problema da pornografia, como eu falei, não é uma questão religiosa, ai, que pecado. Não, o problema não é esse. O problema é o tipo de emocionalidade que é incitada. O que se incita com a pornografia? E aí eu venho pesquisando isso. A objetificação sexual. Isso é muito importante. A objetificação sexual é o estabelecimento de uma relação de domínio, de controle, de subjugar, de transformar o outro ou a outra em coisa ou pedaço de coisa. Isso é incitado nos meninos desde que eles são muito novinhos. Então, assim, ele tá com 2 anos brincando no parquinho com a amiguinha. Aí o pai chega, e aí, a sua namoradinha pegou na mão, dá um beijinho. Os homens não aprendem, não são incitados a aprender outras formas de estar com as mulheres que não seja pela objetificação sexual. Agora, aqui é muito importante dizer que a objetificação sexual não tem a ver com objeto. O problema não são as mulheres. Né? Eu fiz uma pesquisa grande, a gente vai falar dela aqui, em grupos de WhatsApp masculinos. Eu consegui espiões na casa dos homens que compartilharam esse material que os homens compartilham nos grupos só masculinos. Fiquei chocado com sua live sobre isso, chocado. É muito nojento, né? É podre. Teve mulher que passou mal. Mas é importante dizer que essa emocionalidade, primeiro, é incitada na relação com as mulheres e depois passa a perpassar a relação dos homens com muitos temas. Quando eles vão falar de política. Geralmente, quando tem uma mulher poderosa na política, o que se usa para se diminuir e tentar estabelecer uma relação de domínio? A objetificação sexual. E a objetificação sexual pode vir tanto quanto, não interessa o que ela faz, porra, gostosa, peituda, bunduda, tá? Quanto, nossa, baranga, gorda. E geralmente o que se utiliza são determinados estereótipos e preconceitos. Então, a gente vai ter lipofobia, vou falar disso daqui a pouco, racismo, classismo, tá? Veja, então a gente precisa pensar esses caminhos de tornar-se homem e mulher. Vou falar de forma bem sucinta para a gente poder entender, porque a gente tem que pensar o feminicídio como uma epidemia, onde precisamos pensar as masculinidades urgentemente. O Brasil é um país extremamente violento, e aí, não só no feminicídio, a gente tem um estupro, 180 estupros por dia no nosso país. Tem autores que chegam a dizer que é 10 vezes maior esse número, porque é uma subnotificação. 54% ocorre dentro de casa. Então, temos que desmistificar aquela ideia do estuprador que está ali na moita, tarado e vai nos atacar. Não que não exista, mas o estuprador é o pai, é o irmão, é o tio, é um parente nosso, é um cidadão de bem.
É um negócio, assim, terrível, está dentro de casa, né? A gente tem aí assassinato de mulheres trans, a gente tem aí o genocídio da população negra e jovem, principalmente os homens. Ou seja, a violência é uma epidemia, é um problema de saúde pública. E uma coisa começou a me incomodar muito, Mauro, que é o seguinte, quando a gente tem um problema de saúde pública, a gente não fica só na população-alvo, né? Se a gente está tendo um surto, por exemplo, de dengue, você não fica só na comunidade que está sofrendo. A gente pensa qual é o fator, porque a gente combate o fator. E por que na violência a gente não pergunta isso? Bom, quem é que tem matado nesse país? São os homens. Os homens têm matado os próprios homens, os homens têm matado as mulheres, e os homens também têm colocado a própria vida em risco. Os homens morrem mais de acidente automobilístico, eles morrem mais, eles se suicidam mais, mesmo que em alguns lugares o número de tentativa de suicídio de mulheres seja de 4 a 10 vezes maior do que a dos homens. Porque até na hora de se matar, o cabra tem que ser macho. Então, a masculinidade no Brasil está podre, está adoecida. Precisamos colocar na berlinda. Eu acredito que trabalhar as masculinidades e ter projetos de prevenção, principalmente na escola, tem que ser uma coisa, assim, prioritária, vamos colocar, se a gente realmente quiser ter um país melhor daqui a alguns anos e democrático. Bom, mas pensando, então, a questão do feminicídio, a gente tem que pensar nos dois lados. Por que mulheres persistem em relações abusivas? E é uma coisa que a gente escuta muito no judiciário, tá? Eu já dei vários cursos pela Infam, eu trabalho muito em parceria com o pessoal do judiciário, e já ouvi alguns operadores da lei dizendo, nossa, mas essa mulher, não é possível, gente, ela gosta de apanhar, porque ela já voltou 5 vezes para esse homem. A gente tem que entender o que faz as mulheres persistirem. E, ao mesmo tempo, pensar a questão da violência e que tipo de masculinidade se configurou historicamente no nosso país. Então, para as mulheres, dito de uma forma sucinta, tornar-se mulher no nosso país se dá pelo dispositivo amoroso e materno. Que diabos quer dizer isso? Dispositivo amoroso quer dizer que nós, mulheres, aprendemos uma forma de amar que é identitária. A nossa relação, o nosso processo de subjetivação da gente com a gente mesma é mediada pelo olhar de um homem que nos escolha. Eu criei uma metáfora para deixar isso claro. Nós, mulheres, nos subjetivamos na prateleira do amor. E essa prateleira, ela é profundamente desigual. Ela foi construída historicamente e marcada por um ideal estético que se constituiu do começo do século passado para cá, né? Que é branco, louro, magro e jovem. Então, tem mulheres que estão num lugar pior. Elas estão lá no alto da prateleira. Exatamente. Então, assim, quem é que está no pior lugar da prateleira? São as mulheres negras. E não é à toa que a gente tem discutido aí a questão da solidão da mulher negra. Porque é construído nos homens um preterimento afetivo, em homens brancos e negros, um preterimento afetivo em relação a elas. Elas são vistas como objetos a serem usados. Porque quanto pior o lugar na prateleira, maior a objetificação dessa mulher. Menos ela é vista como digna de receber afeto, de ser assumida, de ser bancada perante a sociedade. Mas junto das mulheres negras estão mulheres gordas, mulheres velhas, mulheres com deficiência, mulheres indígenas. Agora, algumas mulheres aí podem pensar, sou a Gisele Bündchen, estou bem. Errado. Porque se você sobreviver ao Covid, você vai envelhecer, você pode ter um acidente, você vai engravidar e pode engordar. No fundo, a prateleira é boa para os homens. Porque e do ponto de vista da mulher, tem o custo de se manter no alto da prateleira, que é um custo emocionalmente pesadíssimo. Né? Sim. Não, e é impossível se manter. Porque o tempo passa, você pode ter, inclusive as mulheres que podem ter acesso a tratamentos estéticos, mas é impossível ir contra o tempo. No fundo, a prateleira, ela é boa para os homens, por quê? Eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Isso é muito importante. Então, mesmo o mais perebado dos perebados se acha no direito de julgar uma mulher. E quando eu digo perebado, não é só físico, pode ser existencial, moral. Então, assim, a gente tem, por exemplo, aquele homem com a barriga de chope na praia que diz assim, olha lá, baleia, baranga, né? Gente, o Paulo Guedes falando da mulher do Macron. O bicho é feio, é um perebado. Todo mundo me escreveu nesse dia. Como assim? O Bolsonaro falando da mulher do Macron. Não dá. Né? É um perebado, tem espelho em casa. Mas a gente vai pegar homens também, por exemplo, que são super galinhas e dizem assim, não namora a fulana porque ela é uma piranha. Então, esse é um ponto importante. Quem avalia as mulheres são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens, na casa dos homens, tá? Veja, essa é uma frase do meu livro que eu gosto muito, que diz o seguinte, na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo. As relações heterossexuais no Brasil, em geral, são assimétricas. Mulheres dão muito e recebem muito pouco. Quer dizer, o casamento no Brasil é um fator de risco para a saúde mental das mulheres.
tá? Só não é quando a relação é mais igualitária, ou seja, quando tem parceria, quando tem troca, o que ainda não é o que é comum no nosso país. Um ponto importante é que, se o amor é identitário, ou seja, ser escolhida, se fazer escolhida e se manter escolhida, terminar uma relação para uma mulher é fracassar como mulher. Uhum. Isso é um ponto muito importante. Não é à toa que as mulheres persistem em relações abusivas, mesmo quando elas querem se livrar daquele homem e percebem aquela relação como ruim. Sim. Então, a gente precisa também estimular as meninas fora desse dispositivo amoroso. Mas existe todo um trabalho da cultura, e aí quem está me assistindo, eu peço que preste atenção nas músicas. Né? As músicas sertanejas, quando termina a relação, a mulher fica lá na casa contando 126 cabides. A vida dela acabou, ela diz, meu futuro acabou. Os homens não. Os homens vão curar, por exemplo, o fim de uma relação na sociabilidade do bar, bebendo com os amigos. Então, é muito diferente. O amor não é identitário para os homens. O que não quer dizer que os homens não sofram com fora. Mas os homens não sofrem por não estarem com alguém. Quantas mulheres que eu já conheci, já atendi, que tinham uma vida ótima, um bom emprego, e diziam assim, nossa, tem 2 anos que eu não tenho ninguém. Então, tô feia, tô velha, tô acabada. Porque se eu preciso de um homem me desejando, para eu poder me sentir desejável, isso é o desempoderamento total. E isso me coloca numa vulnerabilidade onde o meu botão vulnerável é me sentir escolhida. E aí no livro eu falo sobre isso, né? Então é muito comum na clínica as mulheres transformarem um perebado em príncipe encantado. Então aquele colega de trabalho se acha podre, acha chato, acha não sei o que lá, e aí o cara começa todo dia a te levar um bombom. E aí depois a mulher fala assim, gente, ele é tão fofo. Mas o que aconteceu, gente? O que aconteceu exatamente o apaixonamento da mulher pelo sentir o apaixonamento do homem. Esse é um ponto muito importante e muito frágil para as mulheres, tá? Um outro ponto também da... Pera. Explica melhor, por favor. Quer dizer o seguinte, que, por exemplo, aquele cara que eu nem achava legal, aí eu percebo que o cara está interessado em mim, eu me interesso por ele. Mas, no fundo, tem uma questão narcísica. Porque se a minha autoestima se constitui mediada pelo homem, pelo olhar de um homem que me deseja, eu só sou capaz de me sentir desejável se tem algum homem me desejando. Okay. Então, se eu fico 2 anos sem ninguém se interessou por mim, eu começo a me sentir feia, velha, acabada. É isso que as mulheres relatam. Isso quer dizer que se qualquer perebado vai ter chance. Veja, o Bruno, feminicida, recebeu mais de 500 cartas para visita íntima. Vai no presídio feminino, não vai nem a mãe visitar. Uhum. O homem, quando ele é chamado a ter um pouco mais de investimento na relação, ou seja, ser menos assimétrico e não só ficar recebendo, eles fogem. Quer ver uma coisa? Eu falava isso para os meus filhos. Quer entender o que é amor? Vai na porta do presídio feminino e depois vai na porta do presídio masculino. Ali você vai entender o que é amor. Só tem fila na porta do presídio masculino, não tem ninguém. A grama cresce à vontade na porta do presídio feminino. Exatamente, mas o amor construído nessa cultura. Claro. Né? Então, assim, é muito importante dizer que quando os homens são demandados a ter uma relação mais igualitária, ou ter que cuidar, por exemplo, a mulher tem câncer de mama, é muito comum os homens abandonarem. A mulher tem um filho com alguma deficiência, a gente teve nos casos de chikungunya, a maioria dos homens foi embora. Porque eles estão tão acostumados a só receber que eles não aprendem muito a cuidar e a dar. Um ponto importante também da prateleira, Mauro, é que isso estimula a rivalidade entre as mulheres. Porque se a gente se subjetiva na prateleira, então, ou eu quero brilhar mais que as coleguinhas para ter chance de ser escolhido, ou apagar o brilho da coleguinha. E quem lucra com a rivalidade são os homens. Então, aquela ex com a atual brigando, e aí você pensa, pô, deve ser o Brad Pitt, não é um perebado, tá? Mas os homens acreditam que a briga é por eles, e não é pelo reconhecimento de se fazer escolhida. Então, esse é um ponto importante. E lembrando que as mulheres, então, um comportamento aí que é muito estimulado é o silêncio, né? Lembrando que o silêncio é esse silêncio para cuidar dos outros e manter as relações, mesmo que elas adoeçam e implodam psiquicamente, e o estupro no casamento, que não vai dar tempo da gente falar, mas é um fenômeno muito comum. Eu não gosto, por exemplo, quando se fala de cultura do estupro, porque quando a gente fala cultura do estupro, se cria um fosso entre o normal e o anormal. Parece assim, muitos homens dizem, mas eu nunca estuprei. Eu prefiro pensar na cultura da objetificação sexual, porque todos os homens, no tornar-se homem, são incitados a essa objetificação. E o estupro, ele não acontece só naquele caso da mulher que está na rua, não, ele é muito comum no casamento. E uma mulher heterossexual adulta no Brasil, uma mulher que precisa aprender a usar o seu corpo como objeto de barganha. As mulheres transam para deixar o cara calmo, para o cara não brigar, para ele
a desamarrar a cara. Os homens lidam muito mal com a frustração. E há uma desresponsabilização na nossa cultura dos homens em relação às suas próprias emoções. Nós vamos falar disso já já. Bom, depois, a maternidade, o dispositivo materno, vou ser bem sucinta, mas quer dizer o seguinte... Tem várias pessoas perguntando do teu livro. É esse aqui? Saúde mental, gênero e dispositivo? Isso. Tá, esse aqui, ó. Então. É isso aí. Ops, tá? Isso. Esse é o livro. Então, assim, o dispositivo materno... Nós vamos falar mais tarde, nós vamos falar mais tarde, o tempo está passando. Então, já vou te advertindo. Tá, não, Você vai falar mais tarde, quer dizer que você vai falar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta aula. Tá, olha só, o dispositivo materno aponta para uma construção histórica. No livro tem um capítulo antes de cada dispositivo contando a história, como é que isso se constituiu no Brasil, tá? Com as especificidades da nossa cultura. Então, lembrando que isso não é, gente, uma essência, isso vai mudar, eu espero que mude. E a gente pode ter políticas para intervir nisso daí. O dispositivo materno aponta para um borramento que ocorreu do século XVIII para cá, ideológico, entre a capacidade de procriar e cuidar. Dito de forma sucinta, quer dizer que, pelo fato da gente ser portadora de útero, isso tem a ver com o capitalismo e com a divisão desigual do trabalho, nós fomos vistas na cultura ocidental, e aí nós estamos falando sim da Europa, como aquelas responsáveis pelo cuidado. Veja, a gente tem mais de 300 etnias no Brasil, onde as mulheres parem e quem cuida é o coletivo. Cada vez mais se demandou das mulheres cuidar, primeiro, amamentar, cuidar, educar, e com os desserviços das psicologias, a psicologia se transformou muitas vezes numa tecnologia de gênero, as mulheres mães foram vistas como as responsáveis pela estrutura psíquica, pela personalidade da criatura que nasceu. Isso quer dizer o seguinte, se daqui a 20 anos o filho entrar ali na padaria e matar alguém, vão perguntar, mas ela amamentou? Deixou na creche, trabalhava o dia inteiro. Ninguém pergunta do pai, se o pai era violento, se o pai era alcoolista, se o pai era usuário de droga, nada. Os homens são desresponsabilizados. Então, a maternidade é o ápice do dispositivo materno, mas não ser mãe não te livra de ser demandada nisso daí. A gente está vendo no Covid. Quem é que cuida dos doentes, por exemplo? Mães, filhas, primas. Os homens são demandados a cuidar muito pouco e cuidam muito mal. Isso tem pesado sobre as mulheres. A gente está tendo um adoecimento psíquico que tem a ver com isso também agora na pandemia, que vai perdurar muito tempo, mesmo quando essa pandemia acabar, tá? Então, esse é um ponto importante. A base do dispositivo materno é o heterocentramento. Quer dizer que a gente aprende, dentro da cultura, nas tecnologias de gênero, a priorizar as necessidades, desejos e demandas dos outros em detrimento dos nossos. A gente aprende primeiro o outro, segundo o outro, décimo eu. Tornar-se homem é marcado pelo egocentramento. Os homens aprendem primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, décimo os outros. Bom, quem depois o pessoal lê aí no livro, lá no meu canal do YouTube tem uma live só sobre cada dispositivo. Vamos falar então dos homens. Tornar-se homem se dá no dispositivo da eficácia. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a masculinidade hegemônica, que é aquela considerada mais importante, a ideal, aquela que quanto mais próxima o homem está, mais poder ele ocupa, mais poder ele exerce, ela se constrói no negativo e no imperativo. Os homens aprendem que ser homem é não ser uma mulherzinha. Ou seja, se tem que demonstrar repúdio pelas mulheres e pelas qualidades femininas. Olha que coisa louca, quer dizer que o pilar central da masculinidade hegemônica, gente, é a misoginia. Por que isso confunde? Porque a gente tem uma tendência a entender a misoginia quando ela é expressa de forma direta. Então, por exemplo, a gente tem, infelizmente, no Brasil, vários núcleos, grupos neonazistas que defendem uma coisa absurda, como, por exemplo, que todas as mulheres têm que ser estupradas, porque o estupro seria corretivo, já que a gente nasce pérfida. Inclusive, eu estava vendo há um tempo atrás a entrevista com um desses homens e ele dizia... É a concepção do Bolsonaro, na verdade, né? Quando ele fala para Maria do Rosário, você não merece ser estuprada, é porque a concepção é de que o estupro é um benefício que se causa à mulher. Né? Total. Não, o Bolsonaro, gente, ele não é uma exceção. O Bolsonaro é o retorno do recalcado. Então, assim, tem um lado muito ruim, é uma coisa nojenta, é difícil, tá muito difícil, mas tem um aspecto que é positivo, que é mostrar escancaradamente o que a gente precisa fazer nesse país. Ele representa, digamos assim, um podre que a gente precisa passar limpo, tá? Não é à toa que ele foi eleito. Claro que tem as fake news, tem manipulação, mas mesmo as fake news que eu tenho estudado,
utilizam esses valores de gênero que eu estou falando aqui. Foram fundamentais, tanto o sexismo quanto o racismo, para se ganhar essas eleições. E o classismo, tá? Bom, mas voltando, então, assim, a gente tem que pensar que a misoginia, ela se manifesta de forma direta, o feminicídio é uma manifestação direta. Por que é comum queimar a cara, queimar os genitais, tá? Então, o feminicídio é uma expressão da misoginia. Mas existem formas mais maquiadas. E aí, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Já vou entrar nessa questão aí dos grupos de WhatsApp, que foi onde isso, para mim, ficou muito evidente. Sim. Como é que se constrói essa masculinidade? Na casa dos homens. Essa é uma metáfora usada por um autor chamado Daniel Velzer. Nós vamos entrar agora, então, gente, num capítulo, A Casa dos Homens, tá? Um capítulo importante dessa aula, e eu falo desse meu lugar de homem. Você pode ler o livro da Valesca, mais uma vez, estou colocando aqui, então aproveitando para fazer o comercial, está aqui o livro dela, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação, da editora Apres. Então você pode comprar, já vi, enquanto ela estava falando, eu já vi, tem na Amazon, tem na estante virtual, você encontra, tá? Primeiro lugar. Segundo, tá vendo o nome da Vanessa aqui embaixo, ó? Vanessa Zanello. Este é o nome do canal dela no YouTube. Isso, Valesca Zanello, com 2 L no Zanello. Eu falei o quê? Valesca? Falou Vanessa. Ai, meu Deus do céu, desculpa. Valesca Zanello, é só digitar o nome dela, vai dar no canal. Tem muitos, eu contei lá 40 vídeos já, são 40 aulas, cada um dos vídeos. Tem entrevista com pessoas, com diálogos com outras pesquisadoras e pesquisadores. Então, fundamental. E eu fiquei muito impactado com essa live, esse vídeo dela sobre a Casa dos Homens, que é o que ela vai falar para nós. Pronto. Fechei o comercial, vamos lá. Tá bom. Então, como é que funciona essa Casa dos Homens? Que, na verdade, é uma metáfora que foi criada pelo Daniel Velzer-Lang, que é um estudioso francês. Essa Casa dos Homens, imaginem uma casa onde, para você passar para um outro cômodo, homens que já passaram certos testes vão te testar. Só que não existe um cômodo final. Então, a masculinidade, você não chega num ponto que diz assim, aprovei minha masculinidade. Não. Os homens estão sempre te interpelando uns aos outros, né? A demonstrar performances dessa masculinidade. Uma coisa importante é que, então, a masculinidade ela é homoafetiva e homossociável. E o que gera a Casa dos Homens é a cumplicidade, é o silêncio cúmplice da broderagem. Como assim? Gente, o caso do Robin, vamos pegar aí, né? Vamos supor que você, homem, estivesse lá na boate e falasse, Valesca, eu não estuprei. Eu ia te perguntar, mas você fez alguma coisa para parar? Você denunciou? Não, você é cúmplice. Você está no grupo de WhatsApp, recebe um monte de imagens, de filmes, de mulheres transando bêbadas. Uma mulher bêbada não pode dar consentimento. Adianta me dizer que não passou adiante? Não. Eu vou te perguntar, você tretou no seu grupo, com seus colegas? Não. Você é cúmplice. Você é ótimo pai, mas aí na sexta-feira está sempre presente, sai com aquele seu brother, aquele colega que você adora, que é um canalha, que nunca assumiu o filho. Você já falou isso para ele? Não. Você é cúmplice. Precisamos dos homens lutando contra o sexismo. E o lugar que vocês são fundamentais, o fronte é na Casa dos Homens, porque a gente não tem acesso. A Casa dos Homens é barrada para as mulheres. Esse é um ponto muito importante, tá? E levando isso em consideração, quando eu lancei meu livro, eu viajei pelo país inteiro fazendo lançamento, fazendo conferência, e eu sempre falava isso, gente, eu quero dar um jeito de entrar na Casa dos Homens. Eu queria estudar os grupos de WhatsApp masculinos. E aí, pelo Brasil, no final dessas palestras, alguns homens me procuraram, e aí tem homens de classes sociais diferentes, tem desde juiz, gente, a pessoas, assim, profissionais liberais. Eles se ofereceram para compartilhar comigo o que estava sendo compartilhado nos grupos dos quais eles faziam parte. Então, fiquei 6 meses coletando, e é importante dizer que eles eram extremamente cuidadosos, não tinha identificação de ninguém. Teve um até que falou, porque eu brinquei, eu falei, não, é mais ou menos assim, eu quebro a broderagem, mas nem tanto. E aí ele brincou e disse assim, eu mostro até o milagre, mas eu não denuncio o santo, tá? E aí eu fiz uma análise desse material. E aí eu elenquei as 6 categorias mais frequentes. Mas assim, de longe, a mais importante é a objetificação sexual. Isso é muito importante. Então, um exemplo, né? E lá na live eu mostro, depois vocês assistam, mas tem uma que é um cirurgião costurando metade para baixo do tronco de uma mulher com a metade para baixo de outra, ou seja, e tem escrito, criando a mulher perfeita. A mulher perfeita é uma mulher que tem
2 cus e 2 bucetas e não fala, não tem rosto, tá? Outros exemplos, né? Tem uma que é assim: a esposa propôs ao marido que ambas listassem as pessoas com quem mais gostariam de ter uma aventura sexual. A mulher, ela escolhe George Clooney, só homens assim, bem longe da realidade. E ele, a prima, a professora, a vizinha, a melhor amiga dela, amiga da filha. Isso tudo é motivo de riso. Uma coisa importante dentro da objetificação sexual é que ela teve 3 interseccionalidades, que foram a questão aí do racismo, a lipofobia, o racismo e o etarismo. O que quer dizer isso? A lipofobia, existe uma visão da mulher gorda como alguém que é só um buraco. Então, não peguei ninguém. Vou ligar para essa aqui, que essa aqui eu vou comer às 2 horas da manhã. Uma coisa importante é que se usam os termos, então, de lanchinho, quando o cara vai na casa da mulher, ou quando a mulher ele liga e a mulher vem, é a delivery, tá? Existe uma ideia também de que essa mulher, como ela não é uma mulher desejável, ela tem que agradecer se algum homem quiser comer. Então, assim, um dos posts, por exemplo, era um rapaz, era até o Ronaldinho Gaúcho, com uma mulher gorda, e aí escrito assim, quem dispensa é exército. Ou seja, se um homem tem chance de meter num buraco, vai qualquer um, já que ele não conseguiu o buraco que ele queria, tá? No caso do racismo, apareceu demais, então, uma relação ambivalente com as mulheres negras. De um lado, uma hipersexualização, uma hiperobjetificação, todas as mulheres são objetificadas, mas existe sim o colorismo da buceta. Lembra que teve aquele vídeo que escandalizou, o pessoal ficou, oh, que absurdo, na época da Copa, acho que era um pessoal de Minas, se eu não me engano, de governador Valadares, que ficou buceta rosa, não sei se vocês se lembram. Então, isso também acontece nesses grupos de WhatsApp, tá? Então, muitas imagens de pedaços de corpos de mulheres negras, peitos, bundas, bucetas, e também uma relação de escárnio, principalmente quando eram mulheres que, por algum tipo de traje, ou são relacionadas a uma classe popular, a uma classe pobre. A terceira interseccionalidade foi o etarismo. Então, também a ideia de que as mulheres velhas, nenhum homem vai querer. Lembrando, Mauro, que eu recebi e-mail, quando eu fiz uma das lives que eu fiz, eu recebi um e-mail de uma mulher lá do norte que me disse, olha, eu tenho 35 anos e aqui na minha cidade eu sou velha. Então, a ideia de velhice no Brasil é cada vez mais baixa. 35 anos, velha. E aí a ideia também de que se algum homem quiser comer essa mulher, é uma sorte. Então, uma das imagens é uma foto de uma mulher velhinha, e aí ela diz o seguinte, uma velhinha chega na cadeia e fala para o guarda, vim para visita íntima. Aí o cara, né, o guarda, qual é o nome do detento? Qualquer um, sou voluntária. Enfim, então, é importante dizer que essa objetificação sexual, como eu falei, não tem a ver só com as mulheres. Passa a espraiar e a fazer a mediação com todos os temas. Então, quando se falava de política, esses valores apareceram. E é importante dizer que foi na direita e na esquerda. Então, por exemplo, quando se falava da Dilma, quando se falava da Benedita, quando se falava da Joyce Hasselman. E também em discussões importantes para o nosso país, como as queimadas. Ano passado, no Brasil, né, gente, o poço não tem fundo. Estava péssima a questão da queimada, a gente não achou que ia ser ainda pior esse ano. Mas se discutindo a queimada, então os posts que circulavam eram o seguinte, era a virilha de uma artista famosa, peluda, e do lado tinha uma virilha depilada. E aí vinha assim, a queimada, o desmatamento sempre existiu. Então, essa objetificação, essa emocionalidade acaba permeando tudo. E eu fico pensando, se a gente não trabalhar as masculinidades, realmente fica difícil construir um país bacana, tá? Tá muito adoecida. Eu fiquei muito chocado mesmo com a sua aula, muito chocado. Eu não tinha ideia de que existiam esses grupos de WhatsApp. Sei lá porque a vida me fez não entrar na casa dos homens. Eu me lembro que, ainda menino, frequentava vestiário e aquelas conversas de vestiário me deixavam muito horrorizados e eu ficava de lado e nunca quis entrar. E uma questão que me chama a atenção é que, gente, não fica no WhatsApp. Não, claro que não. O WhatsApp é onde este tipo de relação está explicitado sob a condição da cumplicidade e existe um código de silêncio e segredo ali. Não sai daqui. Não sai daqui, é só entre nós. Mas é evidente que aquilo que está explicitado ali
está implicitado na relação de cada um dos membros desse grupo com aquelas que estão sendo retratadas, portanto, com as mulheres. Né? Acho que essa é uma questão fundamental. Não fica no grupo. Isso vem para a vida, vamos dizer assim. Né? Acho que essa é uma questão fundamental. Exatamente. Então, o feminicídio e o estupro vai ser a pontinha do iceberg. E aí tem outras categorias, não vai dar tempo de eu falar, mas assim, a última categoria eu acho que é importante, que é rir de forma cúmplice de violências cometidas contra as mulheres. Quer dizer, se ensina e se reforça, por exemplo, várias violências. Um exemplo, gaslighting, né? Que é aquela ideia de que o homem faz várias violências, quando a mulher reage, ele diz, você tá louca? Nossa, você é exagerada. E a mulher começa a duvidar da própria saúde mental, da própria percepção. Então, um exemplo, era a foto de uma mulher passando na frente de uma Kombi com um short enfiado na bunda. E aí vinha um áudio de um homem supostamente mais velho, ele dizendo assim, gente, para os amigos, eu tô morrendo de rir aqui, porque a fulana começou, a esposa, né, começou a brigar comigo que eu tava olhando para a bunda da mulher, e aí eu falei que não, eu falei que eu nunca tinha visto uma Kombi com um pneu de Opala. Quem é que vai saber o pneu de Opala? Então era um gaslighting, todo mundo morria de rir. Outro exemplo, era uma foto com várias mulheres dentro de um rio, tomando uma cerveja, e aí vinha escrito assim, ó, pescaria para os amigos casados, pacote para 7 de setembro. Aí tinha os horários de saída e tal, e vinha. Neste valor está incluso churrasco, bebida, 2 putas para cada um, com direito a suruba. Na volta, 2 peixes grandes e 3 pequenos para cada um. 2 litros de água de peixe para passar no corpo, para o corpo ficar fedorento. E uma nodriça para rodar com carro e sujar com terra. Então, assim, isso era motivo de riso. E o que mais me chocou, gente, era uma foto do Bruno, feminicida, abraçado com uma nova mulher. E do lado tinha uma foto com uma fila de cães e com bacias de aço. E embaixo vinha escrito, Bruno está de namorada nova. E isso era motivo de riso. Quer dizer, um crime hediondo, um problema que é realmente um problema epidêmico no nosso país, sendo chacota. Então, a gente precisa falar dessas questões, né? Quer dizer, a gente precisa pensar, e aí é muito importante, Mauro, dizer o seguinte, a violência contra a mulher no nosso país não é um problema da justiça, ou só da justiça. A justiça está lá na pontinha para receber algumas mulheres. É um problema dos profissionais de saúde, que recebem muito essas mulheres, escutam que elas estão sendo violentadas e muitas vezes não fazem o que é necessário. E, principalmente, a gente precisa começar a mudar essa cultura. Então, assim, a gente tem que realmente pensar em formas de intervenção. E a principal forma preventiva é a escola. A escola é o espaço que o Estado tem para fazer diferença na vida de muitas famílias, onde a violência já é transgeracional. Por isso que a escola tem sido um fronte de guerra. E por isso que tem sido também um ponto onde se tenta intervir para a gente não conseguir trabalhar as questões de gênero. Ou seja, outras formas para as meninas de vir a ser mulher fora do dispositivo amoroso e materno e para os homens em outras masculinidades. Um ponto importante das masculinidades, me diga aí quando a gente estiver para terminar, eu vou tentar resumir bem. Temos mais 10 minutos, tá bom? Então beleza. Um ponto importante para as masculinidades é que, então, no Brasil, tornar-se homem se dá pelo dispositivo da eficácia. O que significa esse dispositivo? Olha só, o dispositivo da eficácia, ele se ampara em 2 pilares, que é a virilidade sexual e laborativa. Da mesma maneira que o valor do amor e da maternidade também foram construídos historicamente, o valor do trabalho também. Quer dizer, o valor do trabalho, ele alçou esse voo de algo que é essencial e dignifica o ser humano com o avanço do capitalismo. E é importante dizer que no Brasil, isso se firmou muito no século passado, com o processo de urbanização, com o processo de industrialização do país. O trabalho, ele é identitário para os homens como não é para as mulheres. Algumas mulheres podem dizer, mas eu amo trabalhar. É verdade, mas você pode ser desembargadora, largar tudo e dizer, não, agora eu vou me dedicar à minha família. E vão dizer, nossa, que mulher, hein? Que mulher maravilhosa, teve coragem de abandonar o projeto pessoal. Isso vai te enobrecer como mulher. Um homem, não. Ele vai ser um cafetão, um vagabundo. Qual é a chancela da virilidade laborativa para os homens? Dinheiro e status. Inclusive, isso aumenta a chance de pegar uma mulher bem localizada na prateleira. Agora, o acesso ao exercício da virilidade laborativa não é igual para todos os homens. Quem menos tem acesso são os homens negros. E aí, tomando um pouquinho da live anterior, a gente precisa discutir essa interseccionalidade importante, que tem a ver, primeiro, com o processo como é que foi feita a escravização. Então, o Brasil foi o país que teve por maior número de tempo, né, por maior tempo, a escravização de pessoas trazidas de nações africanas, e foi o último país nas Américas a abolir. Então,
houve abolição, mas a mentalidade continua escravocrata. E a forma como o governo fez foi horrível, porque simplesmente se abandonou. As pessoas negras foram abandonadas. As mulheres negras continuaram trabalhando na casa das pessoas brancas, em funções subalternas, então, como babá, como empregada, e que persiste até hoje. A maior categoria profissional no nosso país feminina é empregada doméstica, e a maioria são mulheres negras. Mas os homens foram abandonados nas ruas e a gente teve uma epidemia de sífilis e alcoolismo. E o governo brasileiro, ao invés de se redimir e entender isso como falta de política pública de inserção social, sem reparação histórica, ele adotou o racismo científico. Então, isso foi entendido como uma degeneração dos negros e houve, então, toda uma política para se incentivar a vinda de europeus pobres, italianos, alemães, coisa que ainda é endeusada hoje, gente. A novela da Globo, né, que é problemático, e não é romântico isso. É um capítulo feio da nossa história que a gente não passou limpo. Isso quer dizer que, por exemplo, com as cotas, mesmo com as cotas nas universidades, quem menos tem entrado são os homens negros. E o que sobra para os homens negros na casa dos homens, para eles serem reconhecidos? Porque essa casa é marcada por ideal de branquitude, tá? Esses valores de dominar, de explorar, de estuprar, isso também veio com a colonização e tem a ver com a ideia de colonialidade, com branquitude. O que sobra para esses homens? A virilidade sexual. Então, não é à toa que a gente tem músicas que supostamente exaltam o pinto, o exercício sexual dos homens negros. Então, lá vem o negão, cheio de paixão, vou te catar, o cara sai comendo todo mundo. Branca, preta, alta, baixa, ruiva, anã, com óculos, sem óculos. Ele é um furor sexual. Isso parece exaltar o homem negro, mas no fundo é racista, porque se animaliza o homem negro. O que se dá para ele como identidade é unicamente o pinto e o exercício sexual. Não se reconhecem outras habilidades intelectuais, gerenciais. Isso é muito importante, porque muitos homens negros acabam comprando esse discurso como uma forma de empoderamento colonizado. E a virilidade sexual também teve muitas transformações. Não vai dar tempo de eu falar, depois assistam a live lá no canal só sobre as masculinidades. Mas é importante dizer que hoje a virilidade sexual no nosso país é baseado em duas injunções, que é feche o cu e foda para os homens. Isso é muito importante. Eu nunca atendi um homem na minha vida que não tivesse questão ou com cu ou com pinto. Inclusive, muitos dizendo, eu prefiro ser um homem, um morto de pau duro, do que um vivo broxa. Homens que tomam Viagra têm altos problemas que poderiam, por exemplo, levá-los a morrer de infarto. Por quê? A virilidade sexual é identitária para os homens no nosso país. Sim. E aí... Essa é uma coisa que me impressiona, né? Essa coisa dos homens, que é achar que o prazer sexual está localizado no pênis. Não entenderam nada. Exatamente. Não entenderam nada de sexo. Né? Só que é isso, não é só o prazer. É você se sentir homem. Então, muitos homens, quando enfrentam qualquer problema de ereção, só para você ter ideia, Mauro, o Brasil é o segundo país maior consumidor de Cialis no mundo. Quer dizer, a gente tem uma legião de broxas? Não, aqui a gente tem uso recreativo. Não basta ser bom, você tem que ser sempre excelente. Inclusive, as mulheres reclamam. Muitos homens transam com a própria performance. O cara quer fazer tanta acrobacia, tanta coisa, mas é narcísico, não é muito preocupação com ela, né? Agora, sim, um ponto importante é que alguns valores da virilidade laborativa foram importados para a virilidade sexual. Principalmente a ideia de quantidade. Então, quantas você comeu, quantas você deu com o pinto lá duro dentro. Para vocês terem ideia, gente, no carnaval era podre, tinham tabelas de pontuação. Então, assim, dependendo da mulher que você pegasse, você fazia um ponto diferente. Se fosse ex, era menos 10 pontos. Quem valia mais ponto? As anãs, porque eram consideradas exóticas, difícil, e as milfs. Eu nem sabia o que era milf. Não sei se você sabe, Mauro. O que é? Milfs são, na verdade, é um título, é um nome para Mothers I Would Like to Fuck. Mães que eu gostaria de fuder. São mulheres acima de 40 anos. Eu sou milf. Então, mulheres aí acima de 40 anos, existe, digamos assim, um fetiche, e a gente é chamada de milf, tá? Então, é as que valiam mais pontos. E aí tinha uma disputa, né? Quanto que a gente vai pontuar no carnaval e coisas assim. Uma coisa importante da virilidade sexual, só para a gente finalizar, é que, então, dentro desse valor, os gays estão num lugar ruim. Por quê? Porque eles são vistos como afeminados. Na verdade, o gay é visto como um passivo, o que é um mito, né? A gente sabe que, enfim, isso é um mito. Mas é visto, então, no lugar de mulherzinha. E o que sobra para o reconhecimento identitário dos homens na casa dos homens?
a virilidade laborativa. Por isso que existe também o hiperinvestimento no mundo gay, no mundo do trabalho, como compensação. Por isso que se discute tanto a questão do pink money. A gente precisa falar aí dessas questões. Então, para finalizar, pensando no feminicídio... E as trans? Oi? As trans. Não, aí as trans têm outras questões. Olha só, a gente tem, na questão da transexualidade, ao meu ver, a gente tem 2 pontos importantes. Um é a questão ligada à questão jurídica. Como eu falei, a gente tem que pensar a palavra e o que ela significa. Então, assim, as trans como mulheres, tendo acesso aos direitos de todas as mulheres, beleza. Mas do ponto de vista subjetivo, a gente vai ter algumas coisas complicadas. Como, por exemplo, uma trans que tem passabilidade, ela vai sofrer, vamos supor, o assédio sexual. Mas uma trans que não tem essa passabilidade, ela vai sofrer coisas que a outra trans não sofre. Da mesma maneira que esse tornar-se mulher é diferente. Então, por exemplo, das trans que eu já ouvi, elas não se subjetivaram na prateleira do amor. É diferente, entendeu? E a gente precisa pensar essas especificidades subjetivas, e aqui eu estou falando do ponto de vista da saúde mental, para aperfeiçoar o nosso atendimento. Perfeito. Inclusive, para as trans que estão aí, eu acho que é muito importante pensar quais são as heranças de gênero, né? Dentro dessas emocionalidades que também podem persistir. Um exemplo que eu gosto de dar, a gente tem muito mais trans aparecendo na mídia do que homens trans. Por quê? Lembra que eu falei, dentro das injunções da virilidade sexual, fecha o cu e abre a boca. Então, esse é um ponto importante. O acesso à palavra, ele é muito estimulado para aqueles que são vistos desde que nasceram como homens, e não para as mulheres. A gente tem isso no mundo gay também. Não é à toa que as mulheres lésbicas se afastaram dos homens gays, porque o movimento acabou se tornando GGGGG. Depois colocaram LGBT, mas a gente tem muito mais homens puxando brigas políticas e aparecendo, falando na mídia do que mulheres. Então, isso tem a ver com a educação das emocionalidades. Entendeu? Então, pensar essas complexificações, inclusive eu estou agora orientando um aluno de doutorado que está trabalhando só com essas questões de orientação sexual e de identidade de gênero. A gente, do campo da saúde mental, é muito importante pensar essas especificidades, até para a gente poder ter uma escuta qualificada e que exatamente dê conta dessas especificidades. Mas, assim, voltando, então, só para finalizar a questão do feminicídio, é muito importante a gente pensar o papel do desemprego, gente. Se o trabalho é identitário para os homens e a gente está com uma massa de desempregados enorme, quer dizer que um homem, quando deixa de ser provedor, deixa de trabalhar, ele se sente menos homem, ele se sente falido, inclusive perante os amigos. E sim, isso incita a violência. Eu não estou desculpabilizando os homens, não. Só estou dizendo que a gente precisa ampliar a nossa forma de pensar a intervenção em saúde mental. Garantir as ameaças que as vereadoras negras estão recebendo tem partido de tweets de homens que se dizem desempregados. Eu estou desempregado e você, preta, está aí no bem bom, vereadora, é por aí. Né? Pô, ainda tem isso, quer dizer, ou seja, a questão do trabalho, a gente tem que pensar formas amplas de pensar a saúde mental. O trabalho é uma delas. Por exemplo, para as mulheres, a construção de creche é intervenção em saúde mental. Agora, um ponto importante, antes da gente finalizar, eu queria chamar a atenção de um estudo que foi feito no Ministério Público de São Paulo, e aí também estou orientando um aluno de mestrado, e a gente tem dados muito parecidos, mas a principal causa do feminicídio é o término e os ciúmes. E aí a gente tem que falar o que significa essa masculinidade que se firma dentro da ideia de domínio, de controle. Veja, quando uma mulher termina uma relação, é mais ou menos assim, eu perdi o controle. Os ciúmes, isso também é muito importante, porque é muito comum se denegar os ciúmes. Então, o problema não são os meus sentimentos que eu não sei lidar e não aprendi a lidar. O problema é ela. Existe uma projeção muito grande também. Inclusive, lá no canal, depois assistam, tem uma live com a minha aluna de doutorado que está pesquisando ciúmes e gênero, e que a gente vai falar e fala das entrevistas e tudo mais. Então, assim, é muito importante a gente pensar alguns aspectos dessa pandemia. O isolamento, o hiperconvívio. Muitas mulheres estão, pela primeira vez, tendo consciência de gênero durante a pandemia, principalmente as que são privilegiadas e poderiam terceirizar aí as tarefas domésticas. Como? Eu recebi vários e-mails, mensagens nas redes sociais, do tipo, nossa, eu descobri que eu tenho não um marido, mas um filho. Porque mesmo que ele faça alguma coisa em casa, eu preciso supervisionar. Se ele lava a roupa direito, quer dizer, a gestão mental continua nas mulheres. Então, muitas mulheres estão tendo a consciência de gênero,
neste momento, principalmente as privilegiadas. E também pensar essa questão do desemprego. Então, assim, precisamos realmente pensar a questão da violência como um problema, uma epidemia, um problema de saúde pública, e eu considero que é muito importante a gente trabalhar as mulheres, é muito importante o atendimento às mulheres, mas é fundamental, e eu considero que seja prioritário, trabalhar as masculinidades. Precisamos, sim, de projetos públicos de intervenção nas escolas. Isso não é difícil, pelo contrário, é super possível, e é possível fazer de uma forma transversal, praticamente em todas as disciplinas. Valesca, você é um furacão. Meu, adorei. Todo mundo gostou demais aqui, pessoas muito chocadas. Olha aqui, o Fernando Pimenta escreveu assim: já comprei o livro, o problema vai ser esperar chegar. Não, faz o seguinte, Fernando, enquanto o livro não chega, você vai lá no canal Valesca Zanello e vai assistindo, que aí você vai ter mais paciência para esperar o livro chegar. Quer dizer, vai lá no canal ou vem aqui se a Valesca aceitar o convite que eu vou fazer para ela depois, mas já estou fazendo já, dela vir periodicamente aqui conversar com a gente. Acho que realmente está na hora. Está na hora de abrir o debate. Acho que o Giro das 11 está se conformando como um lugar das fronteiras, do protagonismo das fronteiras, que é onde está o essencial. Né? A gente às vezes já aceitei o convite. Já aceitou? Oh, fechou. Feitíssimo o convite. Aqui outro homem falando, Jairo Souza, machismo é uma das faces do colonialismo histórico. A ideia de mata virgem traz muito de sexismo, ideia de invasão e exploração. Excelente trabalho. É isso bom mesmo, Jairo. Inclusive aquela pesquisa do genoma brasileiro, não sei se vocês viram, né? Que grande parte da nossa genética vem de homens brancos e mulheres negras e indígenas. A história do Brasil é a história do estupro. Então, não é à toa que a gente é violento, não é natural. Isso tem a ver com os processos históricos que a gente ainda não passou a limpo. Quero te falar que quem participou e está aqui no chat participando ativamente é a Helenira. A Helenira participou aqui ativamente, ela estava aqui antes. Vou querer muito mais adiante colocar as duas em diálogo. Vou querer colocar muito e, sei lá, vamos fazer a nossa história, vamos ver como é que a gente vai desenhando aí nossa história comum. Estou muito grato. Acho importante dizer que, bom, Jairo Souza, mais uma vez, o desemprego aumenta, o ressentimento no machismo, e isso desemboca em violência. Obrigado, TV 247, por trazer esse debate tão importante e urgente. Obrigado a você, Jairo. É o seguinte, a Valesca vai vir. Se você quer conhecer a Valesca mais, então, pode comprar o livro dela. Deixa eu colocar aqui mais uma vez a dica do livro no ar, aqui embaixo. Então, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação, da Valesca Zanello, editora Apres. Tá? Então, aqui o nome dela, Valesca Zanello, com 2 L's, como ela observou, e Valesca com K. Digita isso, você acha o canal dela no YouTube, pode assistir as lives, são verdadeiras aulas dialogadas também, muito, muito legal. A Helenira aqui dizendo que é tua fã, né? Eu sou fã da Helenira, sou teu fã, então pronto, já super. Mas quero dizer o seguinte, quero trazer homens para essa conversa. Então, já estou conversando com o Ismael dos Anjos, que é um importante protagonista no debate das masculinidades, que já estou conversando com o pessoal dos pai pretos presentes, porque eles vêm trazer essa questão exatamente da intervenção na escola. Tá? Já falei para a Bárbara Carini é outra professora da UFBA, que tem uma escolinha porque é pequena, em Salvador, voltada para a educação afrocentrada e não eurocentrada. Então, vou colocar ela em diálogo com homens que estão olhando para essa questão da educação que escapa ao eurocentrismo. Então, acho que tem um 2021 com muita conversa importante de aprendizado para todos nós. Quero dizer para você, você é um presente de final de ano para mim, para todos nós aqui, todos nós, muito impressionado. Eu tinha visto as lives e depois que a Patrícia Valim falou, então gratíssimo a Patrícia Valim pela recomendação. Você é especial mesmo, obrigado, viu? Obrigada, Mauro, pela oportunidade. E eu queria só destacar uma coisa. Eu sou professora na UNB e dizer que é muito importante, gente, o papel das universidades na pesquisa.
e numa pesquisa que a gente tenha liberdade para escolher os temas, para identificar os problemas e, principalmente, compartilhar conhecimento é subversão. Então, acho que é muito importante também que essa volta da universidade, né? E é isso, quero agradecer e dizer que foi um prazer muito grande, Mauro, você é um querido. Você também já se fez, querida. Muito legal mesmo. Tá bom? Bom ano para você, bom ano para nós juntos, todos nós. E Tá nos bom? cuidemos, né? Nos Tá bom. cuidemos nessa pandemia. Um beijo bem grande, tá? Vamos cuidar aí. O seu cachorrinho fez parte da live, por exemplo. Meu gato é que não apareceu, né? É verdade. Tchau, querida. Gente, paz e bem. Amanhã, último dia do ano, tem giro de novo. Tchau. Beijão, tchau. Não vai embora, não. Fica aí. Tá bom.